Seguindo aqui, pessoal, ó, o que eu vou fazer aqui? Aquela mesma lógica que a gente já fez lá nos ácidos e bases fracas. Eu vou escrever essa equação aqui, todos substituindo as incógnitas, sempre usando a incógnita principal, que no caso aqui é a concentração só do metal. Eu quero focar em calcular a quantidade só do metal, que tá livre ali na solução. Inclusive a gente até chama assim, ó, o metal que não formou complexo com os ligantes, a gente costuma chamar isso em química de o metal livre. Então é uma expressão assim que geralmente o químico usa, né? E eu gosto de falar isso aí na aula, né? Então, quanto do cobre livre, né? Ou seja, quanto do metal livre na solução a gente vai ter, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aquele esforço matemático de voltar lá nas equações de formação do complexo e substituir essa informação aqui, ó, qual é a concentração do metal com um ligante, certo? Como é que eu consigo escrever isso em função dessa incógnita aqui, ó, dessa variável? Então é só eu voltar lá nas equações de equilíbrio, ó, foquem aqui, ó, metal com um ligante, tá? Eu volto lá nas equações de equilíbrio e posso ver, olha aqui, ó, metal com um ligante, ele está aqui nessa equação, ó, na primeira constante de formação do complexo. Se a gente observar aqui, a constante de formação 1, ela é a concentração do metal com um ligante, dividido pela concentração só do metal vezes o ligante. Então, se eu isolar a concentração do metal com um ligante, é só pegar isso aqui e passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter que concentração do metal com um ligante, ela é igual a constante de formação 1 vezes o metal e vezes o ligante, entendeu? Vai ficar isso aqui, ó, isso vezes isso vezes isso. Então, vocês podem, decorem isso aí, né? E vejam que é exatamente isso que está escrito aqui, ó. Vejam que eu substituí a concentração do metal com ligante, eu substituí pela constante de formação 1, metal vezes ligante. Então vejam que essa lógica aqui da substituição desse carinha aqui por isso aqui, ó, que eu estou destacando aqui, ó, substituir isso aqui por isso, eu tirei daqui. E aí depois daqui, vocês podem ver que eu vou ter metal ligante 2, com dois ligantes. Então eu vou tirar daqui. Metal com dois ligantes é Kf2, metal ligante, vezes ligante. Tá aqui, ó. Kf2, metal ligante vezes ligante. Só que aqui não ficou em função do metal, ficou em função do metal com um ligante. Mas aí é barbada, é só metal com um ligante, é isso, né? Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou escrever no lugar do metal ligante. Então vocês podem ver que no lugar desse metal ligante aqui, tá aqui, ó. Kf1 metal ligante, ó. Aqui embaixo, é difícil de iluminar, né? Tá. No lugar desse metal ligante, eu escrevi tudo isso aqui, que é o mesmo daqui, né? Então, isso aqui ficou Kf2 vezes Kf1, metal, vezes ligante, vezes ligante. Até deixei aqui o ligante vezes ligante, né? Mas depois aqui eu já corrigi, já deixei ligante ao quadrado, entenderam? E essa mesma lógica eu fui fazendo, ó, metal com 3 ligantes. Aí voltei lá, metal com 3 ligantes é Kf3, metal com 2 ligantes com 1 ligante. Aí eu fui lá fazendo metal Kf3 com Kf2, metal ligante, ligante, ligante. Troca o metal ligante só por um metal, fiz a troca aqui. E assim a gente vai fazendo, pessoal. O que vocês vão observar? Que começa a ficar Kf1, depois já é o Kf1 vezes o Kf2, depois é o Kf1 vezes o 2 vezes o 3. E se eu seguisse fazendo, já era o Kf1 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 4. E sempre vai ficando a concentração do metal em todos os termos aqui que estão sendo somados. Sempre fica a concentração do metal. E o que vai aumentando é a potência do ligante. Aqui é elevado na 1. Aqui, por exemplo, não está multiplicando por ligante. Aqui já multiplica por um ligante. Aqui já está multiplicando por 2 ligantes, entenderam? Então é elevado na 2, né? Aqui já está multiplicando por 3. E isso aqui vai aumentando. Então o que a gente faz aqui, pessoal? Como eu tenho um somatório de termos e um elemento aqui, uma incógnita, ela tem todos os termos, a gente coloca essa incógnita em evidência. Lembram da matemática isso, né? Eu tenho o mesmo incógnita aqui em todos os termos da soma aqui, eu coloco ela em evidência. E aí, então, colocando ela em evidência, eu faço a divisãozinha lá, né? Eu vou ter, então, que a concentração do metal livre na solução, que é só o metalzinho que não se ligou com ninguém, que é bem pouquinho, né? É igual a vezes, e aí abre um parênteses. E o que vai ficar aqui dentro do parênteses, ele é um polinômio. Polinômio é sempre que a gente tem um valor de x aqui, que no caso não temos x, né? Tipo assim, ó, equação de segundo grau. O que é a equação de segundo grau? É eu não sei o que, x ao quadrado, mais não sei o que, x ou menos, tanto faz, né? E mais um número, né? Aquilo ali é um polinômio de segunda ordem, entendeu? Se eu tiver uma equação de primeiro grau, 5x mais 2 igual a zero, então isso aí é um polinômio de primeira ordem,
Entenderam? Então aqui, por exemplo, se parasse no 3 aqui, nós temos aqui, entre parênteses, um polinômio de terceira ordem. Entenderam? Ó. Então sempre esse polinômio aqui, tá? Ele vai depender do número de coordenação do metal. Vejam, se o número de coordenação do metal fosse 4, inclusive aqui eu acabei fazendo um polinômio se o metal fosse número de coordenação 3, né? Que nem existe. Mas aqui, se fosse 4, o que falta escrever aqui é só seguir a lógica. Seria beta 4, certo? Ó, beta 4 vezes L elevado na quanto? Na quarta. Se esse metal fosse número de coordenação 6, aí seria beta 4 vezes L na quarta, mais beta, aqui é o beta 4, né? Beta 5 vezes L elevado na 5, mais beta 6 vezes concentração de L elevada na 6. Pronto, esse seria o polinômio, entenderam? E aí, vocês vão observar que nos livros aqui que a gente estuda sobre equilíbrio químico de formação de complexo, esse polinômio ele vai se repetir sempre. Então, muitas vezes no livro, o autor não fica falando toda hora escrevendo o polinômio, porque é comprido esse polinômio, né? O número de coordenação é 6, isso aqui vai até o 6. Então, muitas vezes, os autores substituem o polinômio pela letra P. E ele só escolheu o P porque P quer dizer polinômio, certo? Então, muitas vezes vão ver lá no livro que tem uma letra P maiúscula na equação. E aí a gente fica até feliz, né? Nossa, como é fácil calcular a concentração só do metal livre, né? É só pegar a concentração do metal e multiplicar pelo P. Só que aí vocês vão ver que o P é um polinômio. Então, tem que fazer todo esse cálculo aqui, ó. Percebam que aqui não se apavore, porque ele é um cálculo grandinho, mas é muito simples, né? Aqui, ó, eu já, bem no começo da disciplina, eu demorei uns vídeos ali explicando o beabá da calculadora científica, né? Então é bem tranquilo fazer esse cálculo aqui de uma vez só, né? A gente abre um parênteses aqui, depois faz o 1 mais aqui o beta 1, que a gente vai ter um valor numérico lá, que vai estar na exponencial, vezes a concentração do ligante, fecha um parênteses aqui, mais, abre outro parênteses aqui, faz o beta 2 vezes o ligante ao quadrado, né? E assim sucessivamente, né? Então, acho que bem tranquilo, né? Até quando vocês quiserem levar, né? Deixa eu me lembrar aqui que eu uso muito mais Excel do que calculadora, mas aqui, ó, quando quiser levar num número diferente que não ao quadrado, que no quadrado a gente clica aqui direto, né? Mas se quiserem levar um número na diferença, tipo 2 elevado na 3, aí tu pode clicar nessa teclinha aqui, ó, x, né? Aí lá tu vai botar 3, entendeu? Talvez a calculadora de vocês não seja bem igualzinha essa versão aqui, mas geralmente tem uma tecla que tem tipo assim, um x elevado na y, se não me engano, geralmente as calculadoras têm uma tecla assim, x elevado na y. Aí aquilo que tu digitou primeiro vai ser o parte de baixo aqui, que seria o 2, né? O x, e o y que tu vai elevar depois. Bom, aí cada um vai descobrir a sua calculadora aí, né? Mas é isso. É bem tranquilo. Isso aqui é o tipo do cálculo, vai dar só demorar um pouco para fazer, mas é bem tranquilo. Não errem em fazer esse tipo de cálculo aí. Calcular o valor do P, que é o valor do polinômio. Outra, praticamente tudo que é exercício aqui dessa parte aqui desse assunto, a gente sempre tem que fazer o cálculo do polinômio. E a gente só faz uma vez, né? Então a gente chega lá no exercício, vê qual é o número de coordenação do metal e o metal, os valores dos beta, né, do metal com esse ligante, e a gente já inicia ali, se atraca a fazer o cálculo do polinômio. Ó, o polinômio já dá tanto. Porque depois a gente vai precisar daquele valor numérico do polinômio, certo? E aí a gente só usa ele. Por isso que a gente olhando aquelas equaçõezinhas que estão no livro, a gente pensa, nossa, mas como é barbada, é só fazer uma coisa vezes a outra, né? Só tem que lembrar que aqui deu um trabalhinho para chegar no polinômio. Mas não tem mistério, não tem mesmo, é bem simples aqui, tá? Então, deixa eu só arrematar aqui a explicação. O que foi toda essa explicação? Um jeito de calcular qual que é a concentração do metal, tá? Quanto que eu consigo ter só do metal livre na solução? Como é que eu descubro assim, ó, quanto que eu tenho só do metal livre na solução, tá? Então é esse cálculo que a gente faz. É a quantidade do metal vezes o polinômio lá das contas que a gente fez lá. Certo, pessoal? Eu acho que
Deixa eu ver se eu tenho que dizer alguma coisa a mais aqui, mas acho que não, é isso. Aqui também, por exemplo, na prova, eu não vou cobrar que faça a dedução, entendeu? Na real, eu fiz a dedução do polinômio aqui para mostrar para vocês de onde veio, né? Até para vocês entenderem também, né, o que que esses beta aqui, né, parece que cai do nada, assim, o beta. Não, não cai do nada. É uma facilitação que a gente tem, né? Como a gente sabe que dentro desse assunto a gente não fica trabalhando só com a constante deformação 1, ah, agora eu pego a 2, ah, agora eu pego a 3. Já deu para perceber que dentro desse assunto elas meio que aparecem sempre, ou aparece a 1, ou aparece a 2, mas já tem que multiplicar pela 1, entenderam? É uma coisa que ela sempre aparece desse jeito aqui, nas deduções matemáticas. E aí, isso alguém já pensou nisso, né? Que elas aparecem desse jeito, e a gente sempre tem que multiplicar uma pela outra e sucessivamente. Aí alguém já pensou assim, não, mas já vamos construir umas tabelas com elas já multiplicadas já. E aí também, de certo, alguém pensou uma coisa bem óbvia, né? Não vamos botar uma mesma letra. E daí que veio uma letra bem diferente, que é o beta, assim, que não tem como a pessoa confundir um K com um B, com beta. Então acho que essa é a história, não sei a história de quem inventou essa letra aqui, não sei. A letra que inventou, não, porque eu acho que isso aqui são letra grega, né? Mas eu digo quem escolheu botar o beta lá, não sei, tá? Mas é bem óbvio que era uma para não se atrapalhar, né? E também se pegou uma coisa que não era muito comum, garanto, na química na época, né? Então, por quê? Porque aqui a gente bate o olho, assim, tu pega uma tabela lá que tem os beta. Ah, eu bato o olho e já sei, não, estão falando de constante de formação de complexo, né? Então isso aí é legal, eu acho legal essas coisas. Eu sei que é uma coisa a mais pra gente aprender, mas ajuda mais. Tu não vai errar. Vai bater o olho aí. Amanhã depois você saindo daqui, já estou numa seleção do mestrado, lá tu chegou tu pode, como diz um professor meu, tu lê a questão na diagonal, assim, só para ver sobre o que que é, né? Pra bater o olho nos beta lá, pode ter certeza que eu garanto que é uma questão de formação de complexo. Depois tu dá só uma olhadinha ali que já tem certeza, sabe? Então, é isso aí. Acho que eu vou. Só falta um slide, né? Mas então aqui, ó, até aqui a gente já aprendeu a calcular a concentração do metal livre, tá? Que é muito importante aqui nesse assunto aqui. Então fecha o vídeo aqui e sigo no próximo. Acho que aí acaba a parte teórica aqui.